Mais uma vez eu vou falar de Jeremias, capítulo 33, o versículo 3, e que é muito conhecido, é um dos versículos bastante conhecido, talvez um dos mais conhecidos da Bíblia, que todo mundo, às vezes envia para o outro sempre esse versículo: clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu costumo dizer que eu preciso conhecer todo o contexto histórico daquela mensagem que eu estou passando para alguém. Eu preciso conhecer, eu não posso, ou melhor, eu não devo usar versículos isolados. Você pega um sujeito, se você pega um sujeito sem o predicado, que o predicado pode estar antes ou depois, ou depois e antes a mesma coisa, tá entendendo? Eu não compreenderei o texto. Então, para que eu compreenda a Bíblia, eu preciso conhecer o contexto histórico. Não posso me prender a um versículo isolado que eu não vou compreender a mensagem. Então, para que compreendamos Jeremias 33:3, vamos ler os dois primeiros versículos também. Jeremias 33:3 começa assim. Jeremias 33 primeiro começa assim: e veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez. Observe, no versículo 1 diz que a palavra vem para Jeremias, já havia falado uma vez, e falou pela segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo, isso é, pela segunda vez, Deus falou com Jeremias, dizendo o quê? Versículo 2, o que é que o Espírito do Senhor falou com Jeremias por duas vezes? Aí no versículo 2 de Jeremias 33 diz assim: assim diz o Senhor que faz isto. O Senhor é o seu nome. Ou melhor, o Senhor que faz isto. O Senhor que forma isto para estabelecer o seu nome. Aí o 3 diz: clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O que é que entendemos? O que é que a Bíblia está nos dando respaldo? O que é que a Bíblia está nos dando subsídio? O que é que a Bíblia está nos mostrando no termo literal? Não estamos trabalhando o conceito de linguagem figuradas. Não. Aqui é termo literal. Jeremias, que fez parte daquela primeira leva, daquela escravidão, Jeremias que era contemporâneo, Jeremias era contemporâneo do rei ou do profeta do profeta Ezequiel. Jeremias era contemporâneo. Jeremias recebeu do rei certos benefícios, a ponto do rei ordenar aos oficiais que Jeremias ficavam onde ele queria ficar. É tanto que houve, na época de Jeremias, uma aparente contradição com o rei, se eu não me engano, com o rei Ezequias. Também, uma aparente contradição. Por que com aparente contradição? Não sei se... Perdão, não esqueço agora o nome do rei. Foi Ezequiel ou foi Joaquim? Um desses reis. Uma aparente contradição. Por quê? Porque Jeremias, um profeta, disse que o rei iria preso para a Babilônia. O outro profeta disse que o rei não veria Babilônia. Não via Babilônia, não ia ver Babilônia. E um disse que ele iria preso, o outro disse que ele não iria ver Babilônia. Aí aparente, por que, Conel? Estou falando do contexto histórico para chegar aqui, para que a gente entenda o que é apenas uma aparente contradição. Era uma aparente contradição.
porque não havia contradição nenhuma. Porque quando o rei é preso, o rei Ezequias é preso, o rei manda furar os 2 olhos dele. O rei de Babilônia manda furar os 2 olhos do rei. Então ele foi preso, ele foi para a Babilônia, mas ele não viu Babilônia. Então não havia aparente contradição, ela foi cessada, foi sanada. Porque ele foi, como disse o profeta, e o outro profeta disse que ele não via. Ele foi e também não viu. Tudo bem. Mas antes disso, antes que o rei fosse invadido, Jeremias foi muito maltratado pelo rei. Chegou ao ponto de colocá-lo no calabouço para morrer de fome e sede. E aí agora entra a minha concepção, eu não sei, a Bíblia não diz quando, a Bíblia diz o fato, mas não diz quando o fato ocorreu e os fatos ligados aos fatos. Certo é que Jeremias, pelo momento, como homem como eu e como você, que às vezes no meio da dor, da dificuldade, perde um pouco a noção de tudo. E ele começou certamente a apelar para as autoridades, para talvez os reis, talvez os conselheiros dos reis. E Deus viu que nada daquilo, pelo amor que ele tinha com o grande profeta, conhecido como o profeta chorão, que tudo aquilo ali, aquele clamor de Jeremias, e nada adiantava. Porque Deus disse que foi ele que tinha feito aquilo. Ali era um plano de Deus. Olha que Deus diz assim: e assim diz o Senhor que faz isto. O que? O que Jeremias estava passando, aquela tormenta, aquela questão do rei. O Senhor que forma isto para estabelecer o seu nome. Aí agora vem para Jeremias, Deus diz a Jeremias o que ocorrido ali, que tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele era o próprio Deus permitido, não era, vamos lembrar, Deus fez com que o rei Nabucodonosor, o que o rei de Babilônia fizesse aquilo com Israel. E no caso de Jeremias, Deus permite que aquilo aconteça. E Deus estava mostrando para Jeremias que era ele, que não adiantava ele apelar para as autoridades, senão a ele. Aí agora Deus, depois de esclarecer para Jeremias que aquilo tudo era ele, que era mão dele, foi ele que formou aquilo, foi ele que fez aquilo, Deus diz assim: clamas a mim. Olha que glória. Alguém chegar para você e dizer assim: você quer alguma coisa? Me peça que eu te dou. Que momento talvez Jeremias recebeu essa notícia. Deus diz assim: clamas a mim e responder-te-ei. O que é que Deus disse? Jeremias, tu está apelando para que onde nada as pessoas podem te fazerem. As pessoas para quem você está clamando são limitadas, elas não têm poder nenhum sobre a minha vida, porque tudo aqui foi eu que fiz. Agora, Jeremias, eu estou à sua disposição. Eu estou, Jeremias, de braços abertos, eu estou esperando tão somente a sua ação. Tudo que você me pedir, eu te dou. Observa o que ele diz: clamas a mim e responder-te-ei, isso é, eu vou dar tudo o que você me pediu. E digo mais, e vou anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe ainda. Como é bom Deus dizer isso para alguém. Clamas a mim e responder-te-ei. Para quem estás apelando? Para o advogado, para o juiz, para o promotor, para o prefeito da cidade? Jesus manda clamar a ele. Na dor, Jeremias clamou às autoridades da época e nada puderam alcançar, porque Deus disse que foi ele que tinha feito aquilo. Deus disse que foi ele que formou aquela situação. Então não adianta.
Mas ele diz para Jeremias: clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Portanto, toda vida que você for ler esse versículo, nunca esqueça de ler o versículo primeiro, nunca esqueça de ler o versículo segundo. Nunca esqueça, conheça. Uma certa feita, um colega meu em João Pessoa, ele tinha muita vontade de ser professor bíblico. Eu aprendi muito com ele na época. E o professor Gilvan estava em João Pessoa e ele aproveitou, ele tinha muita vontade de ensinar como professor. O professor Gilvan dominava a Bíblia. E ele perguntou assim: professor, o que é que eu preciso para ser um bom professor bíblico? E ele esperou o professor dar uma resposta daquelas, né, bem filosófica, daquelas que vai lá no fundo da alma, né? E o professor vira para ele e disse assim: tenha certeza daquilo que você está ensinando. Que maravilha! Tenha certeza. Então, você conhecendo o contexto histórico, você tira as arestas, né? Então leia, conheça, tenha segurança. Lembro que certa feita eu representava a empresa que eu trabalhava e fui representar na cidade de Bom Jesus da Lapa, pois fui obrigado a substituir o representante porque estava andando bêbado e a Coelba na época não aceitava. Aí me tiraram o eletrotécnico que estava lá e me mandaram representar a empresa. E um dia eu vou saindo da Cedis, eu gostava muito de usar paletó, né, gravata, e eu vou saindo da Cedis. O contador da Coelba me acompanha. Aí parou, bateu assim, disse assim: me fala um pouco da origem de Deus. E Jesus me deu sabedoria, e eu vi que o tamanho da malícia daquela pergunta. E eu perguntei para ele: você já estudou a Bíblia, não é verdade? Ele disse: eu fiz um curso de 3 anos. Eu disse: você descobriu o quê? Da origem de Deus. E ele fez: não descobri nada não. Eu disse: olha, meu irmão, para mim basta tão somente crer na existência. Mergulhar em águas tão profundas, corre o risco de você morrer sufocado. Então, bom dia, meu irmão, na paz do Senhor.